Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre este escancarado apequenamento do Corinthians. E isso acontece agora quando do anúncio oficial de Yuri Alberto por parte do Timão. O meu vídeo tem a força da KTO, aqui está o cupom promocional Meneghetti, que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho. Clica lá, cai no site da KTO, que é de fácil navegação, cadastro é muito rápido, cupom Meneghetti e uma reaplicação. Um bônus, 20% em cima do teu primeiro depósito, para que tu te divirta ainda mais na KTO e quem sabe, fazendo a tua fezinha, ganhe uns pila lá. KTO.com, o link está no primeiro comentário deste vídeo e o cupom é Meneghetti. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre este apequenamento. O Corinthians diminuiu de tamanho ao anunciar Yuri Alberto. É uma grande contratação, não há nenhuma dúvida sobre isso. O Corinthians vai qualificar e muito o seu time com a chegada deste baita centroavante que é o Yuri Alberto. E o Corinthians venceu, sim, uma concorrência com o Internacional, mas se apequenou ao anunciar Yuri Alberto. Antes de seguir adiante, reforço o convite pela inscrição de todo mundo aqui no meu canal, sininho ali embaixo para ativar as notificações, valendo o teu like joga o meu canal para cima e todos vocês, colorados ou corintianos, são bem-vindos nos comentários, sem pagar mico, né? Sem pagar vale, né? Em condições normais de temperatura e pressão para divergir das minhas ideias. Agora veio com um termo chulo, mostrou algum desequilíbrio, aí vai procurar um consultório de psicólogo. Mas a divergência de vocês é muito bem-vinda, com argumentação eu até gosto. Olha só, a rivalidade do Internacional e do Corinthians, ela se torna mais forte a partir do Campeonato Brasileiro de 2005. Lembrando que Inter e Corinthians disputaram a decisão do Brasileirão em 1975, jogo no Beira-Rio, o Inter venceu por 2-0, até aí tudo normal, o jogo teve alguns momentos de tensão, numa cobrança de escanteio pelo Valdomiro, ficou parado durante longos minutos, o Inter foi campeão brasileiro. Mas aquilo não serviu para que se criasse um ambiente de rivalidade, que começa no Brasileirão de 2005, lembram? O STJD, de forma absolutamente anormal e inédita, anulou 11 jogos do Campeonato Brasileiro porque um árbitro disse que foi condicionado, que teve uma certa maracutaia. Esses 11 jogos foram jogados de forma diferente, o Corinthians tinha um grande investimento financeiro de fora e acabou levando o título. E teve aquele jogo também do Márcio Rezende, o Inter poderia ganhar a partida, estava melhor no jogo, tinha um pênalti ao seu favor, o Márcio foi lá, não deu o pênalti, não expulsou o goleiro do Corinthians e expulsou o Tinga. Um absurdo. O Corinthians acabou sendo campeão brasileiro em 2005. Depois o ex-presidente corintiano do Alib acabou reconhecendo que o seu clube, o clube que ele comandava, acabou beneficiado. Depois tem o episódio do rebaixamento em 2007. Última rodada. Corinthians jogava no Estádio Olímpico contra o Grêmio, empatou o jogo. Corinthians esperava uma ajudinha do Grêmio, se vencesse poderia na combinação escapar do rebaixamento. Mas o Internacional perdeu para o Goiás lá em Goiânia, o Inter estava meio desmobilizado, perdeu por 2-1, mesmo que o pênalti, que o Klemer tenha defendido 2 pênaltis, na terceira cobrança o árbitro mandou voltar, Klemer teria se adiantado. Na terceira cobrança, o Goiás fez o gol e venceu por 2-1. Goiás escapou da degola, Corinthians rebaixado. Ali acirrou ainda mais. E aí vem o episódio conhecido do DVD, que virou meme, através de provocações da torcida corintiana, desde então, em 2009. Decisão da Copa do Brasil, um pouco antes da decisão da Copa do Brasil, Internacional e Corinthians, primeiro jogo em São Paulo, segundo no Beira-Rio, o Corinthians foi amplamente superior praticamente nos 2 jogos, mas matou já no primeiro jogo. O ex-presidente Fernando Carvalho leva até a CBF um dossiê através de um DVD mostrando que o Corinthians foi beneficiado ao longo da competição. Ou seja, o Inter já tinha perdido 4 anos antes o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, na decisão do STJD. O que quis o presidente Carvalho, que depois se arrependeu deste movimento? Levar um DVD, de novo estão beneficiando o Corinthians. O Corinthians só chegou à final porque foi beneficiado. O Corinthians, à época, treinado por Mano Menezes, com o Ronaldo Nazário em campo. Era um baita time corintiano, era um baita time, convenhamos. Bem, o Inter treinado por Tite hoje na seleção brasileira. Aquele foi o episódio do DVD. E aí vem este episódio agora, de Yuri Alberto. O Inter disputando, jogador que formado no Santos, passa pelo Internacional, o Inter disputando, o Corinthians também, e o Corinthians acabou sendo beneficiado porque o jogador quer jogar no Corinthians. O jogador pediu para jogar no Corinthians. E quando o Corinthians vai anunciar o jogador nesta quarta-feira, faz esta brincadeira aí no seu Twitter.
Quem quer ver os gols do nosso novo centroavante, dá um play aí. Tem outras publicações, dá um play no DVD, fazendo uma ilação ao DVD do Internacional de Fernando Carvalho, lá em 2009. E o próprio Yuri Alberto acabou retuitando, ou seja, publicando também nas suas redes sociais esta publicação, o que eu acho uma atitude absolutamente desnecessária do jogador que passou pelo Inter e que no Inter viu o trampolim para chegar à Europa, para ficar milionário, para dar o grande salto, consequência também da sua qualidade, das suas virtudes como atleta. Ele é um baita jogador. Pois bem, o Yuri Alberto foi um episódio no jogador que passou pelo Internacional de retuitar esta publicação, sabendo ele da rivalidade, que também tem o episódio de 2020 em que ele estava em campo e que o Corinthians endureceu muito o jogo com o Internacional para que não fosse campeão brasileiro e sim que o Flamengo ganhasse. Corinthians e Flamengo têm ótimas relações, as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. O Yuri Alberto não precisava, atitude absolutamente desnecessária, falta de estratégia de Yuri Alberto, que está começando a sua carreira, tem 21 anos e não sabe o futuro. O que se sabe agora é que ele inviabilizou no futuro, por exemplo, jogar no Internacional. Para que provocar, né? Um clube que ele passou, onde ele tem amigos, onde ele tem colegas, né? Para que provocar? Mas o Corinthians se apequena. Dá uma relevância ao Internacional nesse episódio maior que a sua contratação. O Corinthians é um clube de São Paulo, o seu rival mais forte é o Palmeiras, depois o São Paulo, depois o Santos. Aliás, na própria publicação, muitos gols do Yuri Alberto com a camisa do Inter, um deles contra o São Paulo, por exemplo, naquele 5-1. Então o Corinthians se apequena, ele dá mais importância à implicância, à provocação ao Internacional do que a este grande nome que o clube está agregando ao seu time, ao seu elenco, o do Yuri Alberto. E isto torna o Internacional um clube ainda maior, ou seja, o Corinthians faz uma grande contratação e se preocupa em alfinetar o Internacional. Que perdeu o jogador, é verdade. Isso mostra o quanto o Internacional é importante na vida do Corinthians. Isto mostra o quanto o Corinthians superdimensiona o Internacional, agregando ao Inter um rival de mesmo tamanho. Então o Corinthians se apequena. O mesmo Corinthians que entrou em campo contra o Juventude em dezembro, completamente desmobilizado, desfocado, e a verdade seja dita, facilitando a vida do Juventude. Um Corinthians frouxo no estádio Alfredo Jaconi, e todos nós sabemos por quê. Porque a torcida pressionava os jogadores para que o Corinthians facilitasse a vida do Juventude para rebaixar o Grêmio, porque o Corinthians foi rebaixado em 2007 num jogo do Estádio Olímpico, empate em 1-1. Se o Corinthians vencesse a partida na combinação de resultados, poderia fugir do rebaixamento. Aquilo ficou trancado. Inclusive no Estádio Olímpico havia faixas de jogadores do Grêmio pedindo para endurecer o jogo para rebaixar o Corinthians. Porque tiveram rivalidade de jogos também, de final de Copa do Brasil, dentro do Estádio Olímpico, Corinthians campeão em 95. Então, se tinha um clima, não de uma grande rivalidade, mas no mínimo de uma animosidade. Portanto, a torcida do Grêmio pressionava para o Grêmio endurecer, ganhar o Corinthians para rebaixar o Timão de São Paulo. E o Corinthians esperava um Grêmio mais condescendente, como ele, Corinthians, foi condescendente, por exemplo, no jogo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Pressionado por sua torcida, que não aceitou o Corinthians apenas empatar com o Grêmio na rodada anterior em São Paulo, com o Corinthians sobrando em campo, com o Luan desperdiçando contra-ataque, com 3 corintianos contra apenas um marcador gremista. Esse é o Corinthians que se apequena neste ato de facilitar para o Juventude e neste ato de dar mais importância à implicância ao Internacional do que a sua própria contratação. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. KTO.com, minha casa de apostas, teu cupom promocional Meneghete, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.